Prezo meu corpo, como todo mundo, mas se puder chegar aos 200 anos com um corpo de silício, eu topo. Daniel Hill, cofundador da Thinking Machines Corp. 11. A engenharia reversa do cérebro. Em janeiro de 2013, duas notícias bombásticas iriam mudar para sempre o cenário médico e científico. Da noite para o dia, a engenharia reversa do cérebro. Antes considerada complexa demais para ser destrinchada, tornou-se o centro da vaidade e da rivalidade científicas entre as maiores potências econômicas do mundo. Primeiro, em seu discurso State of the Union, o presidente Barack Obama deixou a comunidade científica pasma ao anunciar que uma verba federal para pesquisas, talvez da ordem de 3 bilhões de dólares, seria destinada ao BRAIN. Research trug Advancing Innovative Neurotechnologies Initiative, OU. Projeto BRAIN. Assim como o projeto Genoma Humano abriu as comportas da pesquisa genética, o BRAIN vai promover a investigação do cérebro em nível neural, mapeando os percursos elétricos. Uma vez mapeados, uma série de doenças intratáveis, como mal de Alzheimer, de Parkinson, esquizofrenia, demência, transtorno bipolar, poderão ser entendidas e, possivelmente, curadas. Para dar a partida no projeto, foram destinados 100 milhões de dólares em 2014. Quase simultaneamente, a Comissão Europeia anunciou que o Human Brain Project teria uma verba de 1,19 bilhão de euros para criar uma simulação computadorizada do cérebro humano, baseando-se na potência dos maiores supercomputadores do planeta. O Human Brain Project deve criar uma cópia do cérebro humano feita de transistores e aço. Os proponentes desses dois projetos enfatizaram os enormes benefícios das empreitadas. O presidente Obama apressou-se a observar que o BRAIN não iria apenas aliviar o sofrimento de milhões de pessoas, mas também gerar novas fontes de lucro. Ele afirmou que, para cada dólar investido no projeto Genoma Humano, foi gerada uma atividade econômica de 140 dólares. De fato, o projeto Genoma Humano proporcionou o surgimento de várias indústrias. Para o contribuinte, o BRAIN, tal como o projeto Genoma, só trará vantagens. Embora Obama não tenha dado detalhes em seu discurso, os cientistas logo se manifestaram. Os neurologistas disseram que, por um lado, hoje é possível usar instrumentos delicados para monitorar a atividade elétrica de um neurônio isolado. Por outro, com aparelhos de IRM é possível monitorar o comportamento global de todo o cérebro. O que falta, dizem eles, é o campo intermediário, onde ocorre a atividade cerebral mais interessante. Nesse campo intermediário, que envolve os percursos de milhares e até milhões de neurônios, há enormes lacunas em nosso conhecimento sobre o comportamento e as doenças mentais. Para lidar com esse grande problema, os cientistas lançaram um programa experimental de 15 anos de pesquisas. Nos primeiros 5 anos, os neurologistas esperam monitorar a atividade elétrica de dezenas de milhares de neurônios. As metas em curto prazo incluem a reconstrução da atividade elétrica De partes importantes do cérebro animal, como a medula da mosca drosophila ES. Células ganglionares da retina de um ratinho, que tem 50 mil neurônios. Dentro de 10 anos, esse número deve chegar a centenas de milhares de neurônios. Deve incluir o mapeamento do cérebro inteiro da drosófila, 135 mil neurônios, e do córtex do musaranho pigmeu, o menor mamífero conhecido, com milhões de neurônios. Por fim, dentro de 15 anos será possível monitorar milhões de neurônios, o que corresponde ao cérebro do peixe-zebra ou ao neocórtex inteiro de um camundongo. Isso pode abrir caminho para o mapeamento de partes do cérebro de primatas. Enquanto isso, na Europa, o Human Brain Project adota um ponto de vista diferente para lidar com o problema. Num período de 10 anos, eles usarão supercomputadores para simular o funcionamento básico de cérebros de diversos animais, começando com ratos, até chegar aos seres humanos. Em vez de lidar com neurônios isolados, o projeto usará transistores para imitar seu comportamento, de maneira que haverá módulos computacionais agindo como neocórtex, tálamo e outras partes do cérebro. No fim das contas, a rivalidade desses dois projetos gigantescos pode dar muitos resultados inesperados, desde descobertas para o tratamento de doenças incuráveis até o surgimento de novas indústrias
Há mais uma conquista, não. Verbalizada. Se algum dia for possível simular um cérebro humano, o cérebro poderá se tornar imortal? Significa que a consciência pode existir fora do corpo? Esses projetos ambiciosos trazem à luz questões muito espinhosas, teológicas e Metafísicas. construindo um cérebro. Assim como muitas outras crianças, eu gostava de desmontar relógios, peça por peça, tentando ver como todas se encaixavam de novo. Eu registrava mentalmente cada peça, vendo como uma engrenagem se encaixava na outra, até montar todo o relógio. Entendi que a mola mestra fazia girar a engrenagem principal, que punha em ação uma sequência de engrenagens menores, que faziam mover os ponteiros. Hoje, em escala muito maior, cientistas da computação e neurologistas tentam desmontar um objeto infinitamente mais complexo, o mais sofisticado que temos no universo, o cérebro humano. E ainda por cima querem tornar a montá-lo, neurônio por neurônio. Devido aos rápidos avanços nas áreas da automação, robótica, nanotecnologia e neurociência, a engenharia reversa do cérebro humano já não é mais uma especulação inútil, tema apenas de conversas animadas depois do jantar. Nos Estados Unidos e na Europa, bilhões de dólares serão investidos em projetos que já foram considerados absurdos. Hoje, um pequeno grupo de cientistas visionários dedica sua vida profissional a um projeto que talvez eles não vivam. Para ver realizado. Amanhã, esse grupo poderá ser tão grande quanto um exército, generosamente financiado pelos Estados Unidos e por nações da Europa. Se tiverem sucesso, esses cientistas poderão alterar o curso da história, Humana. além de desenvolver terapias e descobrir a cura das doenças mentais. Poderão revelar o segredo da consciência e talvez gravá-la num computador. É um projeto assustador. O cérebro humano é constituído por mais de 100 bilhões de neurônios, aproximadamente o número de estrelas que constituem a Via Láctea. Cada neurônio está conectado a talvez 10.000 outros, o que perfaz um total de 10 milhões de bilhões de conexões possíveis, e isso nem chega a computar o número de percursos existentes nesse emaranhado de neurônios. O número de pensamentos que um cérebro humano pode conceber é astronômico, muito além da compreensão humana. No entanto, isso não impede que um pequeno grupo de cientistas intensamente dedicados se dispõe a tentar reconstruir o cérebro a partir do zero. Provérbio chinês diz que uma viagem de 1.000 quilômetros começa com o primeiro passo. Esse primeiro passo já foi dado pelos cientistas que decodificaram, neurônio por neurônio, o sistema nervoso de um verme. Nematodio. Essa minúscula criatura, chamada C. elegans. tem 302 neurônios e 7.000 sinapses, todas devidamente registradas. Um esquema completo de seu sistema nervoso pode ser encontrado na internet. Até hoje é o único organismo vivo cuja estrutura neural foi totalmente decodificada. A princípio, pensava-se que a engenharia reversa completa desse organismo simples abriria as portas para o cérebro humano. Ocorreu exatamente o oposto. Embora os neurônios de um nematóide sejam finitos em número, a rede é tão complexa e sofisticada que os cientistas levaram anos para entender fatos simples sobre o comportamento desse verme, como quais percursos são responsáveis por quais comportamentos. Ao ver que até esse humilde verme nematóide escapava ao entendimento, os cientistas foram obrigados a reconhecer a enorme complexidade do cérebro humano. 3 abordagens do cérebro. Tendo em vista a complexidade do cérebro, há pelo menos 3 maneiras. Distintas de desmontalo neurônio por neurônio. A primeira é simular eletronicamente o cérebro com supercomputadores, que é a abordagem adotada pelos europeus. A segunda é mapear os percursos neurais do cérebro vivo, como no projeto Brain. Este procedimento pode ser subdividido dependendo de como. Os neurônios são analisados ou anatomicamente, neurônio por neurônio, ou por função e atividade. Na terceira, que é uma abordagem introduzida pelo bilionário Paul Allen, da Microsoft, são decifrados os genes que controlam o desenvolvimento do cérebro. A primeira abordagem, usando transistores e computadores para simular o órgão, está avançando com a engenharia reversa de cérebros de animais, na seguinte sequência: camundongo, rato, coelho e gato.
Assim os europeus estão. O primeiro alvo é o cérebro de um camundongo, que tem 1/1000 do tamanho do cérebro humano e contém cerca de 100 milhões de neurônios. O processo de pensamento no cérebro de um rato está sendo analisado pelo Computador Blue Gene da IBM, no Lawrence Livermore National Laboratory. Na Califórnia, onde estão alguns dos maiores computadores do mundo, usados para projetar ogivas de hidrogênio para o Pentágono. Essa quantidade colossal de transistores, chips e fios contém 147.456 processadores, com incríveis 150.000 GB de memória. Um computador doméstico comum tem um processador e alguns gigabytes de memória. O progresso tem sido lento, mas constante. Em vez de fazer modelos do cérebro inteiro, os cientistas tentam duplicar apenas as conexões entre o córtex e o tálamo, onde se concentra muita atividade cerebral. Isso significa que faltam as conexões sensoriais com o mundo externo nessa simulação. Em 2006, o Dr. Dharmendra Molia, da IBM, usou 512 processadores para fazer uma simulação parcial do cérebro de um camundongo. Em 2007, sua equipe simulou o cérebro do rato usando 2.048 processadores. Em 2009, o cérebro de um gato, com 1,6 bilhão de neurônios e 9 trilhões de conexões, foi simulado com 24.576 processadores. Hoje, usando a potência total do computador Blue Gene, os cientistas da IBM já simularam 4,5% dos neurônios e sinapses do cérebro humano. Para dar início a uma simulação parcial do cérebro humano, são necessários 880.000 processadores, o que pode ser possível em 2020. Tive a oportunidade de filmar o Blue Gene. Para chegar ao laboratório, passei por vários postos de segurança, pois é o principal laboratório de armas do país. E só depois desse processo, entrei numa sala imensa, climatizada, onde está o Blue Gene. A máquina é realmente magnífica. Consiste em vários compartimentos com enormes gabinetes pretos cheios de botões e luzes piscando, cada um com 2,5 metros de altura e cerca de 4,5 metros de comprimento. Enquanto andava entre os gabinetes que compõem o Blue Gene, eu me perguntava que operações eles estariam fazendo naquele momento. Muito provavelmente, estavam fazendo a modelagem do interior de um próton, ou calculando poços para o decaimento do plutônio, simulando a colisão de dois buracos negros ou o pensamento de um camundongo, tudo ao mesmo tempo. Então me disseram que até aquele supercomputador estava sendo substituído pela nova geração, o Blue Gene 1Q Sequoia, que levará a computação a um novo patamar. Em junho de 2012, ele estabeleceu o recorde mundial de velocidade Para supercomputadores. Na velocidade de pico, ele realiza operações a 20,1 plops, ou 20,1 trilhões de operações de ponto flutuante por segundo. Ele cobre uma área de 280 metros quadrados e consome energia elétrica da ordem de 7,9 megawatts, o suficiente para iluminar uma cidade pequena. Mas toda essa enorme potência concentrada num único computador não basta para competir com o cérebro humano? Infelizmente, não. As simulações por computador só tentam duplicar as interações do córtex com o tálamo. Partes enormes do cérebro ficam de fora. O Dr. Moda entende a Enormidade desse projeto. Suas ambiciosas pesquisas o levaram a estimar o quanto seria necessário para criar um modelo prático do cérebro humano inteiro. Não apenas uma versão parcial ou simples, mas um modelo completo, com todas as partes do neocórtex e as conexões com os sentidos. Ele prevê a necessidade, não de um único Blue Gene, mas de milhares deles, ocupando não só uma sala, mas um quarteirão inteiro. O altíssimo consumo de energia exige uma usina nuclear de 1.000 megawatts para fornecer a eletricidade. E depois, para que esse computador monstruoso não derreta, é preciso desviar um rio para resfriar seus circuitos. É incrível pensar que é preciso um computador gigantesco, quase do tamanho de uma cidade, para simular um pedaço de tecido humano que pesa menos de 1,5 kg, cabe dentro do crânio, só aumenta a temperatura do corpo em poucos graus, consome 20 watts de energia, e só precisa de alguns hambúrgueres. Para continuar funcionando. Construindo um cérebro. Talvez o cientista mais ambicioso que aderiu a esse projeto seja o Dr. Henry Markram,
da École Polytechnique Fédérale de Lausanne, na Suíça. Ele é a força motriz do Human Brain Project, que recebeu financiamento de mais de US$ 1 bilhão da Comissão Europeia e passou os últimos 17 anos tentando decodificar as conexões neurais. Ele também usa o computador Blue Gene na engenharia reversa do cérebro. No momento, a conta do Human Brain Project já está em $140 milhões, e isso representa apenas uma fração da potência computacional necessária na próxima década. O Dr. Markram acredita que este já não é mais um projeto da ciência, mas um empreendimento de engenharia que exige muito dinheiro. Ele disse: para construir tudo isso, supercomputadores, softwares, pesquisa, precisamos de aproximadamente $1 bilhão. Não é tão caro, se considerarmos que o gasto global com as doenças do cérebro irão ultrapassar 20% do produto mundial bruto muito em breve. Para ele, $1 bilhão não é nada, é uma ninharia em comparação com as centenas de bilhões gastos com mal de Alzheimer, Parkinson e outras mazelas de aposentados. Para o Dr. Markram, o resultado será proporcional à verba. Se o projeto tiver dinheiro suficiente, o cérebro surgirá. Agora que ele conseguiu a cobiçada verba da Comissão Europeia, seu sonho poderá se tornar realidade. Ele tem uma resposta pronta quando lhe perguntam se o contribuinte vai ser compensado por esse investimento de $1 bilhão, dando 3 razões para levar adiante essa pesquisa solitária e cara. Primeiro, se quisermos conviver em sociedade, é essencial entender o cérebro humano, e penso que esse é um passo crucial na evolução. A segunda razão é que não podemos continuar fazendo experimentos com animais para sempre. É como uma arca de Noé. É como um arquivo. E a terceira razão é que há 2 bilhões de pessoas no planeta vítimas de doença mental. Para ele, é um absurdo sabermos tão pouco sobre doenças mentais, que causam tanto sofrimento a milhões de pessoas. Não há uma única doença neurológica hoje em que se saiba o que está funcionando mal nos circuitos. Qual o percurso, qual a sinapse, qual neurônio, qual receptor. Isso é revoltante. A princípio, pode parecer impossível completar esse projeto, com tantos neurônios e tantas conexões. Parece uma trabalheira em vão. Mas os cientistas acham que têm um as na manga. O genoma humano consiste em aproximadamente 23 mil genes, e, no entanto, dá um jeito de criar o cérebro, que consiste em 100 bilhões de neurônios. Parece uma impossibilidade matemática criar o cérebro com esses genes, mas isso acontece cada vez que um embrião é gerado. Como tantas informações podem caber numa coisa tão pequena? A resposta do Dr. Markram é que a natureza usa atalhos. O ponto dessa abordagem é que, quando a mãe natureza encontra um modelo bom, certos módulos de neurônios são repetidos muitas e muitas vezes. Quando olhamos fatias do cérebro no microscópio, a princípio só vemos um emaranhado aleatório de neurônios, mas, examinando melhor, aparecem padrões de módulos repetidos inúmeras vezes. De fato, na arquitetura, os módulos é que possibilitam levantar grandes arranha-céus com tanta rapidez. Uma vez projetado um único módulo, é possível repeti-lo indefinidamente numa linha de montagem. Depois, basta empilhá-los, pôr um em cima do outro rapidamente, para levantar um arranha-céu. Quando? Toda a papelada está em ordem. Em poucos meses fica pronto um prédio de apartamentos construído com módulos. A chave do projeto Blue Brain do Dr. Markram é a coluna neocortical, um módulo que se repete muitas vezes no cérebro. Nos humanos, cada coluna tem cerca de 2 milímetros de altura com diâmetro de meio milímetro e contém 60 mil neurônios. Como ponto de comparação, cada módulo neural de um rato contém apenas 10 mil neurônios. Levou 10 anos, de 1995 a 2005, para o Dr. Markram mapear os neurônios numa coluna dessas e entender como ela funciona. Depois que decifrou, ele foi à IBM para criar repetições maciças dessas colunas. Ele é um eterno otimista. Em 2009, numa conferência do TED, Tecnologia, Entretenimento e Design, ele declarou que conseguiria finalizar o projeto em 10 anos. É mais provável que seja uma versão simplificada do cérebro humano, sem as conexões dos lobos e dos sentidos. Mas ele afirma que, se fizermos uma construção correta,
Ele vai falar, ter inteligência e se comportar como um humano. Por que então as pessoas entenderiam como os conflitos, reações e mal-entendidos são triviais? Deterministas e controlados. Em resposta à crítica final, de que ele está brincando de Deus, Marcron diz: acho que estamos longe de brincar de Deus. Deus criou todo o universo. Nós só estamos tentando construir um modelinho. É realmente um cérebro? Embora esses cientistas afirmem que a simulação computadorizada comece a atingir a capacidade do cérebro humano por volta de 2020, a questão principal é: quão realista é essa simulação? A simulação do cérebro de um gato, por exemplo, pode caçar um rato? Ou brincar com uma bolinha de lã? A resposta é não. Essas simulações tentam se equiparar à mera potência dos neuroníons ativados no cérebro do gato, mas não conseguem duplicar o modo de ligação entre as regiões do cérebro. A simulação da IBM cobre apenas o sistema tálamo cortical, isto é, o canal que conecta o tálamo ao córtex. O sistema não tem um corpo físico, consequentemente, não tem as complexas interações entre o cérebro e o ambiente. Não tem lobo parietal, desse modo, não tem conexões sensoriais e motoras com o mundo externo. E mesmo dentro do sistema tálamo cortical, as conexões básicas não reproduzem o processo de pensamento do gato. Não tem ciclos de feedback, nem circuitos de memória para caçar a presa ou encontrar um parceiro para acasalar. O cérebro computadorizado do gato é uma folha em branco, desprovida de memória e de instintos. Em outras palavras, não pode caçar um rato. Portanto, ainda que seja possível simular o cérebro humano por volta de 2020, não poderemos ter uma conversa trivial com ele. Não tendo lobo parietal, será como uma folha em branco, sem sensações, desprovido de qualquer conhecimento sobre si mesmo, outras pessoas e sobre o mundo à sua volta. Zem. O lobo temporal não será capaz de falar. Sem o sistema límbico, não terá emoções. De fato, terá menos aptidão cerebral que um bebê recém-nascido. O desafio de conectar o cérebro ao mundo das sensações, emoções, linguagem e cultura está apenas começando. Abordagem por segmentação. Outra abordagem, aprovada pelo governo de Barack Obama, é o mapeamento direto dos neuroníons. Em vez de usar transistores, os próprios percursos neurais do cérebro são analisados. E há vários componentes. Um procedimento dessa abordagem consiste em identificar fisicamente cada neurônio e cada sinapse. Esse processo geralmente destrói os neuroníons. Examinados. Chama-se abordagem anatômica. Uma alternativa é decifrar os caminhos trilhados pelos sinais elétricos entre os neuroníons quando o cérebro está executando determinadas funções. Esta última, que privilegia a identificação de percursos neurais no cérebro vivo, parece ser preferida pelo governo de Obama. A abordagem anatômica implica separar as células do cérebro de um animal, neurônio, por um método de segmentação e análise de correlações. Assim, toda a complexidade do ambiente, o corpo, as lembranças já estão Codificados no módulo. Em vez de tentar fazer um cérebro humano reunindo uma enorme quantidade de transistores, esses cientistas querem identificar cada neurônio no cérebro. Depois, talvez cada neurônio possa ser simulado por um conjunto de transistores de modo a produzir uma réplica exata e completa do cérebro humano, com memória, personalidade e conexão com os sentidos. Após a engenharia reversa total do cérebro de alguém, será possível conversar normalmente com essa pessoa, que terá lembranças e personalidade. Esse projeto não requer nenhuma novidade da física. O Dr. Gary Rubin, do Howard Hughes Medical Institute, usando um instrumento semelhante a uma máquina de cortar frios, já fatiou o cérebro de uma mosca das frutas. Não é fácil, pois o cérebro desse inseto tem apenas 300 micrômetros de espessura, um pontinho de nada em comparação com o órgão humano. O cérebro da mosca das frutas contém aproximadamente 150 mil neurônios. Cada fatia, da espessura de 50 bilionésimos de metro, é fotografada meticulosamente com um microscópio eletrônico, e as imagens são enviadas ao computador. Depois, um programa tenta reconstruir as conexões, neurônio por neurônio. Nesse ritmo, o
Dr. Rubin levará 20 anos para identificar todos os neuronídeos do cérebro da Mosca das frutas. Essa lentidão deve-se, em parte, à tecnologia fotográfica atual, pois um microscópio de varredura padrão opera cerca de 10 milhões de pixels por segundo. Isso é aproximadamente um terço da resolução de uma tela de TV por Segundo. A meta é ter uma máquina de imagem capaz de processar 10 bilhões de pixels por segundo, o que seria um recorde mundial. Armazenar os dados que saem do microscópio também é um problema. Quando o projeto desenvolver mais velocidade, Rubin espera fazer varreduras de 1 milhão de gigabytes de dados por dia em uma única mosca das frutas, armazenando-os numa quantidade de discos rígidos capaz de encher uma sala. Para completar, como cada mosca das frutas é ligeiramente diferente, ele terá que mapear centenas de cérebros a fim de conseguir uma aproximação exata de um deles. Tomando por base o trabalho com cérebros dessas moscas, quanto tempo levará para fatiar o cérebro humano? Daqui a 100 anos eu gostaria de saber como funciona a consciência humana. A meta de 10 ou 20 anos é entender o cérebro da mosca da fruta, ele disse. Esse método pode ser acelerado por várias técnicas avançadas. Uma possibilidade é usar um dispositivo automatizado para que o tedioso processo de fatiar e analisar cada fragmento seja realizado pela máquina. Isso reduziria muito o tempo do projeto. A automação, por exemplo, diminuiu bastante o custo do projeto Genoma Humano, que apesar de orçado em 3 bilhões de dólares, foi concluído antes do prazo e abaixo do orçamento, o que é inédito em Washington. Outro método é usar uma grande variedade de tinturas para marcar diferentes neuronídeos e percursos, o que facilita vê-los. E uma abordagem alternativa é criar um supermicroscópio automatizado que possa fazer varreduras extremamente detalhadas dos neuronídeos, um a um, dado que um mapeamento completo do cérebro e de todos os sentidos levará uns 100 anos. Esses cientistas se sentem mais ou menos como os arquitetos medievais que projetaram as catedrais europeias, sabendo que caberia a seus netos terminar a construção. Além da construção de um mapa anatômico do cérebro, neurônio por neurônio, há um trabalho paralelo chamado Projeto Conectoma Humano, que usa as varreduras do cérebro para reconstruir os percursos conectando as várias regiões cerebrais. Projeto Conectoma Humano. Em 2010, o National Institutes of Health anunciou que destinaria 30 milhões de dólares, distribuídos ao longo de 5 anos, a um consórcio de universidades, inclusive a Universidade de Washington em St. Louis e a Universidade de Minnesota, e 8,5 milhões distribuídos em 3 anos a um consórcio liderado pela Universidade de Harvard, pelo Massachusetts General Hospital e pela UCLA. Esse financiamento de curto prazo certamente não permite que os pesquisadores cheguem a um resultado completo, abrangendo o cérebro inteiro, mas o objetivo foi dar início às pesquisas. Muito provavelmente, esse trabalho será incorporado pelo Projeto Brain, o que vai acelerar imensamente os progressos. A meta é produzir um mapa neuronal dos percursos cerebrais, a fim de esclarecer transtornos mentais como o Autismo e a esquizofrenia. Um dos líderes do projeto Conectoma Humano, o Dr. Sebastian Seung, diz: os pesquisadores acreditam que os neuronídeos em si são saudáveis e que talvez só haja anomalias nas conexões. Mas até agora não tínhamos uma tecnologia para testar essa hipótese. Se essas doenças são realmente causadas por más conexões, o projeto Conectoma Humano pode nos dar pistas valiosas quanto a tratamentos. Ao considerar o objetivo final de reunir imagens do cérebro inteiro, às vezes o Dr. Seung perde a esperança de concluir o projeto. No século XVII, o matemático e filósofo Blaise Pascal escreveu sobre seu pavor do infinito, o sentimento de insignificância ao contemplar a vastidão do espaço sideral. Como cientista, não devo falar de meus sentimentos. Tenho curiosidade, fico maravilhado, mas às vezes também sinto desespero, disse. Mas ele e outros persistem, mesmo sabendo que o projeto levará gerações para ser concluído. Não lhes faltam motivos para ter esperanças, pois algum dia microscópios automatizados tirarão fotos ininterruptamente, e máquinas com inteligência artificial irão analisá-las 24 horas por dia. Hoje, porém, somente a produção de
Imagens de todo o cérebro humano com microscópios eletrônicos comuns. Consumiria um zetabit de dados, o que é equivalente a todos os dados